Internet mais rápida apenas mudando uma configuração. Essa semana eu encontrei um vídeo por aí do canal Incrível que promete isso. E eu resolvi analisar com vocês aqui à luz da minha experiência de trabalho nisso. Então, roda para a vinheta. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero deixar uma dica para vocês aí que é o seguinte: gasolina tá cara, não é? Eu quero dar uma dica para vocês do Shell App Box, ou Shell App Box, né? Com o Shell App Box, você ativa o meu código que vai estar na descrição aqui do vídeo, você ganha R$10 de desconto no primeiro abastecimento e 15 centavos de desconto por litro nos próximos 3 abastecimentos. Mas corre, que é por tempo limitado, os cupons já estão acabando. E se você indicar alguém e alguém ativar o App Box por seu link, você também ganha R$10 de desconto junto com seu amigo. Aproveita, ó, que é vantagem. Pessoal, essa semana eu encontrei um vídeo no canal Incrível, um vídeo que já está com 65 mil visualizações, e fala sobre deixar a internet mais rápida. Você deve ter vendo na tela aqui já, que já está parada por um tempo aqui, né? Um vídeo que fala sobre mudar configurações e dicas de mudar o Wi-Fi. Eu assisti esse vídeo todo e achei alguns pontos interessantes que é legal comentar. E olha eu, gente, se metendo com um canal grande é um canal incrível, gente. Aqui tem coragem. Eu vou falar para vocês, pessoal, a minha opinião à luz da minha experiência profissional de trabalho, de tecnologia. Então eu vou deixando o vídeo tocar e vou parando e comentando com vocês os pontos, tá bom? Vamos lá. Se o seu roteador tiver 5 anos ou mais, troque para um modelo mais recente. Mesmo se você tiver um novo, o reinicie pelo menos a cada mês. Se você tiver um modem separado, reinicie-o também. Desligue-o por 1 minuto e ligue-o novamente. Esse ciclo de energia ajuda a limpar a memória e geralmente resolve muitos problemas. Além disso, ele se reconectará a diferentes canais de dados. Portanto, você pode acabar em um mais eficiente e menos cheio. Esse primeiro ponto, pessoal, que foi falado aí sobre o roteador com mais de 5 anos de uso e a questão de reiniciar o equipamento. Galera, realmente, roteador muito antigo, com mais de 5 anos de uso, ou às vezes não precisa nem isso. Às vezes roteador com 2 anos de uso, dependendo da vida que ele leva, pode ser que cause problemas na sua conexão com a internet ou na sua conexão em casa, né? Porque conforme vai passando o tempo, vai saindo atualizações, vai saindo novos modelos de roteadores, novas firmwares e que trabalham de maneira mais eficiente. Então, se você às vezes tem um roteador muito antigo, principalmente aqueles muito antigos de 150 MB por segundo, que é teórico no Wi-Fi, né? Aqueles roteador de uma antena, então provavelmente pode ter um problema de conexão devido a esse roteador ser muito antigo. Se você tiver acesso ao seu roteador, se o roteador for seu, não for do seu provedor, é legal você procurar também, às vezes, atualização de firmware, que também ajuda muito, pode corrigir alguns bugs, pode deixar ele mais otimizado, ou até mesmo oferecer mais segurança para a sua conexão. Quanto a reiniciar roteador e modem, é muito válido, pessoal. Eu me lembro uma vez que eu vi uma matéria, matéria de curiosidade, né, de artigos científicos, que uma vez o telescópio Hubble, que é aquele que está fazendo uma viagem intergaláctica, né, certa vez teve um problema também na sua bússola, que na hora de fazer uma manobra ali para ele calibrar a bússola de comunicação com a Terra, ele teve um problema e teve que ser reiniciado. Gente, então se um projeto de milhões de dólares precisou ser reiniciado para corrigir algum problema, que dirá seu roteadorzinho aí, né? Gente, a gente sem querer menosprezar o seu roteador, que às vezes você tem um roteador de R$400, mas ele também pode passar por esse problema de lotar a memória cachê, que nada mais é do que o seguinte: ele vai guardando, armazenando informações conforme ele vai acessando a internet, e isso começa a lotar a memória. Então é legal sim, uma vez por semana, ou dependendo do seu uso, de 3 em 3 dias, só desligar na tomada, aguardar 10 segundinhos, 10, 15 segundos e ligá-lo novamente. Se a sua internet tem um modem e um roteador separado, não é tudo embutido, desliga os dois da tomada, mas é só desligar da tomada, tá, pessoal? Não aperte botão nenhum, em momento nenhum. Só tira da tomada, aguarda 10 segundinhos e liga novamente.
Roteador para o centro da sua casa e no mesmo andar onde você passa a maior parte do tempo. Paredes, tetos, móveis, grandes aquários e construções de metal atrapalham o sinal que vai do roteador aos seus gadgets. É por isso que ele não pertence ao porão, armário ou cozinha com um monte de coisas de metal. Outro ponto muito importante nessa questão do Wi-Fi. É sempre legal que você tenha um roteador melhor posicionado na sua residência, ou se não for possível, aonde você mais usa. Por exemplo, na sua sala você tem uma TV com acesso à internet, que você acessa, você vê canais de TV, ou você vê streaming de mídia, filmes. Então seria legal que você mantesse o roteador nesse cômodo, que você usa muito a TV. Ou você não tem TV, mas você tem uma casa um pouco mais ampla, então é legal que você tente posicionar da melhor maneira possível. Nem sempre no centro da casa é o lugar ideal, porque às vezes o centro da casa tem muito obstáculo para passar. O Wi-Fi ele tem dificuldade de passar com obstáculos, como foi citados aí. Grandes aquários, construções de metal, ou até mesmo, pessoal, aquele cômodo que tem cerâmica, louça até em cima, piso até em cima, muito espelho, ou até mesmo qualquer base que seja reflexiva, porque o sinal vai bater e vai voltar turbilhonado, né? Então você vai ter um problema de conexão com a internet por causa disso. E nunca, pessoal, nunca coloca roteador debaixo de mesa, debaixo de cama, dentro de gaveta, dentro tem gente que coloca naquela parte de baixo do rack do painel ali, escondido de tudo. Aquilo atrapalha, porque a caixa em volta faz como se fosse uma gaiola. Aquilo bloqueia o sinal do Wi-Fi. Então sempre tenha, pessoal, a instalação do roteador num local alto e livre e amplo. E nunca, ou evita ao máximo, colocar o roteador próximo a espelho, próximo a aquário, cômodo que tem que seja todo de louça, tá? O Wi-Fi é interrompido por ondas de rádio de outros dispositivos, como teclado sem fio, walkie-talkies e até mesmo micro-ondas e televisão. Portanto, nunca coloque o roteador próximo ou atrás de qualquer um deles. A menos que seu roteador tenha antenas internas, ajuste-as adequadamente. Se a sua casa tiver um único andar, aponte todas para cima e para baixo. Se você tiver mais de um andar, aponte uma antena verticalmente e pelo menos uma horizontalmente. Sobre a interferência que falou ali agora há pouco. Sim, pessoal, micro-ondas interfere sim no seu sinal de Wi-Fi. Se seu roteador estiver em cima do micro-ondas do lado próximo, quando você ligar, você vai ter um problema de Wi-Fi com certeza. Eu tenho micro-ondas aqui em casa que ele está descrevendo a frequência dele. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês aqui. Viu? Como vocês podem ver, o micro-ondas meu trabalha a 2400 MHz. Se você converter, vai dar 2.4 GHz, que é a mesma frequência que o Wi-Fi trabalha. Não só o micro-ondas também trabalha com isso. É engraçado que é a mesma frequência, só que o micro-ondas cozinha comida e o Wi-Fi transmite dados, né? São mais a mesma frequência. Telefone sem fio também trabalha nessa frequência, 2.4 GHz. Walkie-talkie, secretária eletrônica, campainhas e até mesmo o Bluetooth pode atrapalhar. Então é muito importante você observar essas coisas. Muitas das vezes as pessoas reclamam que o Wi-Fi está ruim, que não está pegando, que isso, que aquilo. Mas às vezes o roteador está em cima de uma geladeira, em cima de um micro-ondas, está perto de um telefone sem fio, tem uma secretária, uma babá eletrônica perto. Tudo isso vai atrapalhar porque ele vai gerar uma onda eletromagnética conflitante com o Wi-Fi. Porque o Wi-Fi nada mais é do que uma onda de rádio ou onda eletromagnética. Então tudo que é onda eletromagnética vai interferir sim na sua propagação do Wi-Fi. Outra coisa também que foi dito no vídeo, que atrás de TVs também pode acontecer isso. Sim, pode acontecer, porque tem TV que ela é smart, ela também emite um ponto de Wi-Fi para você conectar seu celular a fazer espelhamento. Então a emissão de Wi-Fi dela pode atrapalhar a emissão do seu roteador. Ou até mesmo a TV pode criar um campo magnético que vai destruir o sinal do seu Wi-Fi. Quanto a posicionamento de antenas, sim, é importante demais a questão do posicionamento de antenas. Eu vou pegar um roteador aqui, que eu tenho aqui, vem de exemplo, para mostrar para vocês o porquê que ele pode atrapalhar isso aqui. Então, pessoal, estou aqui com o meu roteadorzinho aqui.
Esse aqui é um tipo de roteador que não presta para uma conexão de alta velocidade. Isso aqui já tá ruim já. Mas o que eu falo sobre a antena? O que acontece, pessoal? A propagação do sinal do Wi-Fi, ele não é pela ponta, né? Apontando. Ele emite um campo aqui, entendeu? O campo dele abre como se fosse rodelas, anéis, né? Como se fosse ondas mesmo, né? Ele vai propagando em ondas assim, circulares em volta dele assim. Então, por que quando o roteador tem mais de uma antena, ou ele tem antena externa, você precisa posicioná-la adequadamente? Porque, por exemplo, olha só, você está com o seu roteador desse jeito, com a sua antena em pé. Então ele vai propagar em volta dele, fazendo um campo em volta dele. Ou seja, no cômodo que está horizontalmente paralelo a ele, ele vai funcionar beleza. Agora, se você tem um andar para cima ou um andar para baixo, ele é legal que você coloque desse jeito. Por quê? Porque a sua onda vai ser propagada para cima e para baixo. Claro, se você tem roteador de uma antena só, e, por exemplo, se sua casa tem mais de um andar, você vai ter que priorizar a posição da antena para o cômodo que você mais usar. Se sua casa tiver 2 andares, se possível, coloque no segundo andar, porque ele vai se propagar melhor para baixo do que para cima. Mas levando em consideração que a divisão do cômodo, a laje, vai atrapalhar o seu sinal de Wi-Fi. Se for possível, tenha 2 pontos configurados corretamente. Um ponto no andar de cima e um ponto no andar de baixo, se você sentir, se você ver que o Wi-Fi não está se propagando adequadamente, tá? Os modernos funcionam em 2 bandas de radiofrequência, 2,4 GHz e 5 GHz. Você pode configurá-los manualmente para escolher as frequências de diferentes dispositivos para evitar bagunça e velocidades lentas. Os consoles de jogos, PCs, smartphones e Smart TVs pertencem à banda de 5 GHz. Alto-falantes inteligentes, dispositivos domésticos inteligentes e câmeras de segurança funcionarão melhor com a banda de 2,4 GHz. Pontos importantes, que na verdade é um dos pontos principais que eu queria comentar no vídeo sobre esse vídeo aí. Roteadores novos têm 2 bandas de frequência, só que nem todos os roteadores novos vai ter as 2 bandas de operação. Isso vai depender do modelo e do valor que você pagou no roteador, tá? Porque os fabricantes de roteadores têm linhas de venda, linha de entrada, linha intermediária, linha mais top, mais profissional. Geralmente os roteadores de linha de entrada não possuem 2 bandas de frequência, possuem somente a 2.4 GHz, tá? Os que eu posso citar, por exemplo, seriam desse daqui, né? Tem os Intelbras esse aqui é da Intelbras, tem os Intelbras mais novo que também só tem uma antena e só 2.4. Os TP-Links, você pode olhar aí, os TP-Links modelo 820, 840, 829, 849N não possuem 2 bandas de operação, principalmente a 2.4. Com 2 bandas de operação você só vai achar nas linhas mais tops. Então, pergunte ou procure saber antes de comprar um roteador. E outro ponto que eu quero falar sobre as sequências de operação. No vídeo disse que a 5 GHz funciona melhor com consoles, smartphones, smart TVs e etc. Sim, realmente, se você tem a banda 5 GHz e tem um dispositivo compatível, que é o ponto mais importante, só que vale uma ressalva aqui, pessoal. Nem todo celular, nem todo console, nem toda Smart TV vai conseguir ter suporte à frequência 5 GHz. Pode ser que você compre uma TV nova, um celular novo que não tenha, ele somente tem o Wi-Fi 2.4, que é o Wi-Fi comum, o BGN, né? Nem sempre vai ter. E outra, a diferença de um para o outro são as ondas que ele emitem. Quer dizer, quanto maior a onda, ele tem um melhor alcance, porém uma velocidade menor, porque ele vai demorar mais para chegar. É como se fosse assim, o 2.4 trabalha assim, em ondas assim, mais longas. E o 5 GHz trabalha com ondas mais curtas, né? E é esse o problema que você pode ter na sua casa. Por quê? Se você tem um celular que tem suporte a frequência 5 GHz, mas vai usar ele muito longe do roteador,
provavelmente você vai ter uma péssima experiência de navegação ou quiçá não vai nem funcionar. Porque por fato da Wi-Fi 5 GHz ter ondas mais curtas, ele tem mais dificuldade a vencer obstáculos. Isso vai atrapalhar a sua navegação e isso vai até mesmo derrubar tanto o Wi-Fi 5 GHz quanto o Wi-Fi 2.4 GHz. Recomendação de uso: use somente o Wi-Fi 5 GHz próximo ao roteador, no mesmo cômodo que ele. Não evita utilizar o Wi-Fi 5 GHz do outro lado de paredes, outro cômodo longe, porque você vai ter além de você ter uma péssima navegação, você vai ter quedas constantes e vai até derrubar o outro Wi-Fi. Só que lembrando que também você deve observar que você não pode usar o Wi-Fi muito longe do seu roteador. Verifique no seu celular se está com um pouquinho, está pegando o sinal mediano ou está pegando cheio. Quando você está pegando um pontinho com um pontinho só, você está muito longe do roteador, ou não necessariamente longe, mas está tendo muito obstáculo do roteador até o seu equipamento. Então você vai ter um problema de lentidão, vai ter um problema de quedas e outros transtornos, tá bom? Conselho meu também: evita colocar coisa demais no Wi-Fi ou coisa muito pesada no Wi-Fi. Deixa o seu Wi-Fi para você utilizar mais em dispositivos mais leves no seu celular, uma coisa que não consome tanto. Se você tem um console, se você tem uma Smart TV, se você tem um DVR, essas coisas que geram um pouquinho mais de dados em cima da rede, se possível coloque cabeado, porque você vai conseguir gerar menos congestionamento no Wi-Fi. No outro vídeo eu explico com uma coisa mais detalhada por que isso acontece, tá? Instale um plugin para restringir todas as propagandas. Todas aquelas infinitas fotos, GIFs e vídeos reproduzidos automaticamente carregam muitos dados e tornam sua conexão com a internet muito mais lenta. Atualize seu navegador da web para a versão mais recente disponível. Se você é o tipo de pessoa com 5 milhões de abas abertas, baixe um navegador de backup para quando realmente precisar fazer algo rápido. Você também pode tentar instalar navegadores diferentes para encontrar aquele que agiliza todos os dados nas páginas da web. Isso acelera as coisas. Instale um plugin para limpar o seu cache automaticamente, ou faça isso manualmente todos os dias. Armazenar cookies ajuda a carregar sites mais rapidamente, mas quando fica muito pesado, as coisas ficam lentas e ocorrem erros. Além disso, um cache vazio o salvará de anúncios irritantes. Tente usar uma conexão com fio para todos os gadgets que podem ficar parados. Sua TV, videogame, computador desktop e até mesmo laptop podem funcionar perfeitamente com cabo Ethernet. Sobre limpar a memória. Nesse vídeo está explicando mais sobre o uso no computador, né? Mas no celular também isso funciona. Você limpa o histórico e cachê para você navegar por navegador do celular. No computador também. É legal você fazer isso de vez em quando para exatamente limpar a memória e você ter uma melhor navegação. Porque excesso de dados na memória do seu computador, do seu celular também atrapalha. A questão de instalar plugins para bloquear propaganda e tal, bom, eu não vou dizer nem que sim nem que não, porque isso é uma coisa muito delicada. Porque se você instala o plugin errado, você piora a situação em vez de melhorar, tá? Disse anteriormente, no vídeo citou ali, tudo que você conseguir deixar parado ou que consome muito dados, coloca no cabo, porque o roteador sempre vai priorizar quem está consumindo mais dados, sempre. Ele sempre vai dar preferência para quem está consumindo mais banda de conexão, tá? Então, se você tem uma Smart TV que está consumindo muita internet no Wi-Fi, provavelmente você vai ter um problema de lentidão nos outros dispositivos. Os outros dispositivos vão funcionar ruim. E você colocando ela no cabo, você consegue trabalhar melhor isso. Se você tem um roteador seu próprio, tem como até você configurar controle de velocidade para dispositivos. Por exemplo, vamos supor que você tem uma internet aí de 50 MB. Você consegue configurar, por exemplo, para liberar somente 10 MB para a TV e o resto deixar livre, entendeu? Mas isso somente no roteador seu. A internet é mais rápida e estável com o sinal indo diretamente para o seu dispositivo e não pelo ar. Além disso, é mais seguro para dados pessoais, como suas informações bancárias. Desconecte todos os gadgets não utilizados. Mesmo quando a sua chaleira inteligente e similares estão parados, eles ainda estão usando dados. Quando muitos gadgets estão constantemente instalando atualizações de firmware automaticamente, eles estão consumindo uma boa parte da sua banda.
Se não quiser desligar todos eles, pelo menos verifique se o seu roteador permite que você priorize os gadgets e mexa nas configurações. Amplie o alcance da sua rede Wi-Fi com... Antes de entrar nesse próximo ponto do repetidor aqui que vai falar, sobre o que ela falou sobre priorizar gadgets, priorizar dispositivos, dá para fazer, mas geralmente nos roteadores de entrada você não vai ter tanto recurso. Ou se você usar o roteador do provedor, você também não vai ter esses recursos. O ideal é que você tenha um roteador que seja seu, com suporte melhor, que você consegue ter autonomia. E você coloque além do seu roteador do provedor. Porque o provedor precisa do roteador dele ligado para fazer monitoramento e te prestar o suporte necessário. Mas você pode ter autonomia no seu roteador para fazer esse tipo de coisa, tá bom? É muito importante também a questão de priorizar dados pessoais, né? Para que isso seja seguro, é recomendado que você não conecte em Wi-Fi que você não conheça. Geralmente apareceu um Wi-Fi de repente aberto, aí você quer conectar, isso é bastante perigoso, tá bom? Vamos para o próximo ponto aqui, que é um ponto muito importante que eu queria falar também sobre esse vídeo. O alcance da sua rede Wi-Fi com um amplificador ou extensor de linha de energia. Você os conecta a uma tomada sobressalente e eles se conectam à internet e a estendem ainda mais. Se sua casa é enorme ou tem um layout complicado, experimente um sistema Wi-Fi Mesh. Antes do ponto sistema Wi-Fi Mesh, tá? Sobre amplificadores de Wi-Fi. Esse é um ponto polêmico. Galera, pela minha experiência, que eu trabalho com isso, e pela vivência que eu já vi em casa de pessoas aí. Amplificador de sinal, via de regra, só vai te dar dor de cabeça, só vai te perturbar. O amplificador, que é o repetidor de tomada, aquilo não funciona decentemente, tá? Aquilo não funciona bem, por dois motivos. Primeiro, uma instalação incorreta, porque muitas das vezes a pessoa quer colocar o repetidor para ampliar o sinal aonde o Wi-Fi está ruim. E aí que está o problema, você não pode colocar o repetidor de sinal aonde o Wi-Fi está ruim. Você tem que achar o meio do caminho, onde o Wi-Fi está mais ou menos, e amplificar para onde o Wi-Fi está ruim. Outra coisa, tem pessoas que colocam o repetidor do lado do roteador. Isso nada mais é do que trocar 6 por meia dúzia, porque é o mesmo alcance que o seu roteador está jogando, o seu repetidor também vai. Além de que, um do lado do outro vai gerar conflito um com o outro. Um vai interferir no outro, não vai funcionar bem. Mas repetidores de tomada, na maioria dos casos, vai ter dor de cabeça com toda certeza. Principalmente se você comprar aqueles repetidores de tomada de R$50, R$60, aqueles chineses que você às vezes nem marca tem. Aqueles lá então que são campeões de roubar a rede. Se você precisar cobrir um ponto Wi-Fi, um ponto da sua casa que não esteja pegando Wi-Fi, verifique se esse repetidor seu de tomada que você já comprou permite ser alimentado por cabo. Se você não comprou, priorize o seguinte: ache um caminho, coloque um cabo Ethernet do seu roteador até o ponto que está ruim o Wi-Fi e lá coloque um novo roteador. Você terá muito mais sucesso e muito menos dor de cabeça dessa configuração. Evita ao máximo utilizar o repetidor de tomada. O segundo motivo que dá dor de cabeça é pelo seguinte: ele vai gerar congestionamento no Wi-Fi. E outra, o seu repetidor de tomada, ele vai entrar na regra de preferência do roteador. O roteador vai dar atenção para quem está consumindo mais. Se o seu repetidor não está consumindo mais e você conecta um outro dispositivo que você queira usar a internet, em cima desse repetidor ele vai ficar ruim, porque o roteador vai estar dando preferência para quem está consumindo mais. Vamos supor um exemplo básico aqui. Seu roteador está na sala, sua televisão Smart está ligada, consumindo 15 MB de internet por segundo. E você tem um repetidor lá no seu lado do outro lado da casa, na cozinha, que lá não pega legal. E você quer ver um vídeo lá na cozinha. Muito que provavelmente não vai funcionar bem, porque o seu roteador está dando atenção para a TV ligada no Wi-Fi. Então você tem que corrigir os dois problemas. Tirar a TV do Wi-Fi, colocar no cabo e eliminar seu repetidor de tomada, se possível, tá? Vamos para o Wi-Fi Mesh também, que é uma coisa muito interessante.
complicado, experimente um sistema Wi-Fi Mesh. Ele substitui o roteador por um ou mais dispositivos que criam sua própria rede trabalhando em vários pontos. Proteja sua rede doméstica. Esse é um ponto muito interessante, embora seja uma solução um pouco mais cara, né? O Wi-Fi Mesh nada mais é do que uma mesclagem de dispositivos para criar uma rede mais ampla e estável, né? Hoje em dia os fabricantes tem a TP-Link disponibiliza esse tipo de coisa, D-Link também. A maioria dos fabricantes de roteadores aí já tem o seu próprio sistema Wi-Fi Mesh. O Wi-Fi Mesh, na verdade, na prática ele funciona da seguinte maneira. Tem alguns que funcionam via Wi-Fi, eles vão ter um roteador aqui principal, que é o mesh principal, e você tem outros, sei lá, 2, 3 pontos. Eles vão se interligando fazendo um anel de conexão. Então você está no seu roteador da sala, por exemplo, você tem um ponto mesh na cozinha e um ponto mesh no quarto. Então o seu celular vai ficar, quando você for para o quarto, o sistema mesh vai entender que você está perto do segundo ponto do quarto e vai transferir para ele. Quando você for para o outro cômodo, ele vai transferir para o outro cômodo. O celular vai mudar de ponto sem que você perceba que está na conexão. Então você vai ter sempre uma conexão estável, você vai ter sempre o Wi-Fi funcionando de maneira forte e estável. Tem sistema mesh que você necessita alimentar ele por cabo. Você tem que pegar um cabo do roteador principal e levar até o ponto lá, até o ponto de acesso, que é o access point. E tem Wi-Fi mesh que funciona repetindo, como se fosse vários repetidores de tomada. A diferença é que ele funciona numa frequência de operação melhor. E ele também precisa ser bem instalado, tá? Ele também precisa seguir aquela regrinha de não estar muito longe do roteador principal. Com uma senha. Seus vizinhos podem estar usando a sua banda sem você saber. Muitos gadgets se conectam automaticamente a redes não seguras em seu alcance. Dê nomes a todos os gadgets que você está conectando ao Wi-Fi e coloque-os em algum lugar. Em seguida, verifique os registros de conexão do roteador para ver se algum outro dispositivo desconhecido está usando sua internet. Em caso afirmativo, defina uma nova senha forte e veja se você tem a opção de desconectar dispositivos desconhecidos. Verifique se há algum processo indesejado em execução em segundo plano. Navegadores da web, aplicativos de armazenamento de arquivos online e serviços de backup automático de dados carregam e baixam dados o tempo todo. Se você tiver um computador Windows, poderá verificar isso no gerenciador de tarefas. Digite na barra de pesquisa do sistema ou pressione Alt. Vamos lá. É muito importante você, né, não precisa nem dizer que você precisa ter seu Wi-Fi com senha, né? Não deixe seu Wi-Fi sem senha e evita conectar em redes abertas. Por que você não pode deixar seu Wi-Fi sem senha? Por um motivo bem simples, né? Primeiro que passar na sua rede aberta lá, vai conectar, vai consumir sua banda de internet. E não, às vezes, nem questão de consumir sua banda de internet, atrapalhar sua navegação. Por fato de ele consumir sua conexão, ele vai gerar tráfego de dados e vai atrapalhar você navegar na sua internet, ou até mesmo vai seguir aquela regrinha de estar conectado longe, derrubando o seu Wi-Fi. Não conecte em redes abertas que você desconheça e tenta procurar também seus dispositivos que não conectem, colocar seus dispositivos de modo que não conecte a rede aberta, porque isso acaba colocando sua segurança de dados em risco. Verifique com seu provedor de serviços ou com seu contrato se há um limite de dados para seu pacote de internet atual. Pode ser centenas de gigabytes, mas se o exceder... Os pontos que ele falou aqui agora é mais a questão de você usar um computador. Se você sentir que o seu computador tá ruim para navegar na internet. E até mesmo questão de teste de velocidade que você for executar. Primeiro teste de velocidade você vai executar somente no cabo, tá? Nada de executar teste de velocidade no Wi-Fi, porque nunca vai dar certo. Provavelmente vai bater errado, vai bater abaixo, vai bater acima, nunca vai prestar certinho. Salvo exceções, em alguns casos acontece de bater até legal. No computador, cara, é muito importante você verificar que computador que você está usando, de acordo com a sua banda, do seu plano contratado. Por exemplo, se você tem um plano de 100, 200 MB, você precisa ter um computador compatível para fazer esse teste de velocidade. E mesmo porque você não vai usar o tempo todo a sua banda máxima de conexão, porque senão ninguém mais funciona. É como um churrasco, por exemplo. Se você tem 6 pedaços de carne, se você comer os 6 pedaços de uma vez, não sobra para ninguém mais. Então é assim que funciona.
Por exemplo, se você tem um plano de 100 MB, você tem que se certificar que a sua placa de rede que você conectou o cabo é compatível com 100 MB, vai até 100 MB, e você precisa também ver como está seu processador e sua memória. Se você tem um processador fraco, se você tem uma memória pequena, muito provavelmente você não vai conseguir atingir a velocidade 100 MB, porque você vai ter limitação no seu processador e na sua memória, porque o teste de velocidade nada mais é do que envio de arquivo. Quando você faz download, o servidor te manda um arquivo para testar a velocidade que ele consegue chegar. Quando o upload, ele gera um arquivo e manda para o servidor para testar a velocidade que ele consegue chegar. Isso depende de processamento. Então, se você tem um processador ruim, uma memória pequena, provavelmente você não vai conseguir atingir a velocidade do seu plano contratado por conta de limitação no seu hardware. Outra coisa, antivírus e aplicativos de segundo plano no seu computador também atrapalha. Também, por que atrapalha? Volta na parte de processamento. Você tem um antivírus, você tem um segundo plano, um aplicativo em segundo plano, ele vai estar consumindo o processamento da sua máquina, então você não vai ter processamento total livre para fazer o teste de velocidade. E até porque também o antivírus também vai ficar limitando a sua conexão para ele verificar esse arquivo que está sendo gerado, tá bom? Sobre pacote de dados, verifique com o seu provedor se você tem um limite de banda, uma franquia de internet. Porque tem provedores que, apesar de entregar a internet cabeada, ele tem uma franquia. Por exemplo, você tem um pacote de 20 GB navegando a 100 MB. Se você atingir esse pacote, é que nem internet de celular. Você tem um pacote de dados. Hoje em dia você não se vê muito isso com provedor de internet via cabo, via fibra ótica, porque é mais jogo para eles manter a conexão sem franquia, limitando apenas na velocidade. Geralmente celular, rede móvel que tem esse tipo de coisa. Sua velocidade diminuirá drasticamente. Se isso acontecer todos os meses, peça uma opção mais adequada ao seu apetite pela internet. Atualize para um laptop, telefone, videogame ou outro gadget mais recente no qual precise da internet. Outro ponto sobre a velocidade é que você precisa verificar o seu uso. Porque às vezes você está com um uso maior do que o seu pacote. Aí, apesar da sua internet não ter limitação de franquia, você tem limitação na velocidade. Você está consumindo toda a banda disponível e está faltando. Vamos supor, você contratou de um provedor local seu aí uma velocidade de 10 MB por segundo, né? Aí você tem uma Smart TV que você gosta de ver o Globoplay, você tem um celular que gosta de Netflix, e você tem outros consoles jogando online, e você tem um filho, um sobrinho que gosta de ver no YouTube. 10 MB provavelmente não vai suprir, porque só o Globoplay, por exemplo, ele ligado consegue consumir de 20 a 25 MB de conexão. Então você, com todo mundo ligado junto, você tem um problema sério de falta de banda. Agora, tem que ponderar também, porque tem pessoas que compram um pacote de 200, 300 MB para ver um celular no YouTube. É como você querer matar uma formiga com uma bazuca, é desnecessário. Então, tem que ponderar. Por exemplo, alguns provedores acabam até descrevendo ideal para quantos dispositivos. Eu já vi isso em alguns encartes, né? Por exemplo, já vi um provedor que estava colocando assim, o pacote de 30 MB ideal para até 4 dispositivos. Pacote de 100 MB ideal para até 5, 6 dispositivos. Então vai depender muito também da forma que você usa, o apetite para a internet. Novos dispositivos funcionam com padrões diferentes, incluindo os mais antigos, mas gadgets desatualizados não suportam um padrão desenvolvido após sua produção. Se você gosta de experimentos faça você mesmo, pode tentar fazer seu próprio amplificador de sinal com uma lata de refrigerante. Essa caixa reflexiva deve eliminar os sinais de outros dispositivos e aumentar o sinal do seu roteador. Remova as partes superior e inferior da lata e transforme em uma folha de metal. Enrole na parte de trás da antena do roteador como uma cúpula. Não cubra a parte frontal. É isso aí. Esse último ponto achei até vale um experimento, né? Que colocar essa lata atrás da antena nada mais é do que você vai pegar o seu sinal e vai direcionar. Por exemplo, eu lembro que eu te falei que ele expande com um círculo. Ele abre um círculo assim. Então você colocando uma lata reflexiva de alumínio aqui, você vai pegar todo o sinal e jogar para uma direção só. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim, né? Por exemplo, você coloca aqui a lata para cá. Quem está para cá vai ser bem atendido. Quem está para trás não vai ser bem atendido porque você vai ter o sinal quebrado.
E vai estar refletindo para o outro lado lá. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima.